Olá, alunos, boa tarde, quase boa noite já. Firmes aí, né? Aguentando firmes na quarentena. A gente vai levando os nossos estudos com seriedade, né? E as dificuldades não vão impedir que a gente aprenda conteúdos novos. Bom, espero que vocês estejam bem, né? Que vocês estejam com saúde e se preservando, né? A gente vai começar a trabalhar hoje penas restritivas de direito. Nós estamos estudando penas no processo penal e hoje nós vamos estudar penas restritivas de direito, tá bom? É um assunto cheio de detalhes que é complementado, inclusive, detalhes esses que são complementados pela Lei de Execução Penal. E a gente vai fazer esse trabalho com bastante calma, né, dividindo em alguns vídeos, para que a gente possa ter uma compreensão inicial aqui nos vídeos e depois a gente consiga debater, inserir alguns questionamentos no grupo temático de logo mais, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar então o tema da aula de hoje, em Direito Penal 2, penas restritivas de direito. Bom, as penas restritivas de direito, como o Rogério Greco explica, né? Ele explica que existem casos em que podemos substituir a pena de prisão por outras alternativas, evitando-se assim que os males que o sistema carcerário acarreta, principalmente com relação àqueles presos que cometeram pequenos delitos e que se encontram misturados com delinquentes perigosos. Então, nós temos uma possibilidade de substituir penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, não em quaisquer hipóteses, não em quaisquer delitos, mas em delitos cujas penas não sejam graves. Daqui a pouco nós vamos analisar quais são esses requisitos, tudo bem? Quais são essas regras. A Lei de Drogas também, no artigo 28, que é o artigo que estabelece ou tipifica, né, muito embora haja uma dúvida se a posse de entorpecente para uso próprio é crime ou não, mas que tipifica essa conduta de portar entorpecente para consumo próprio, ela estabelece medidas restritivas de direito também, assim como o artigo 44 e outros dispositivos que trabalharemos hoje. No caso do artigo 28 da Lei de Drogas, as penas restritivas de direito ao usuário de entorpecente são advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo em que ele vai se inteirar, se é que ele já não sabe, sobre os efeitos danosos dos entorpecentes no organismo do ser humano. Muito bem, então, vamos começar então com a classificação das penas privativas, das penas restritivas de direito dentro do Código Penal. Eu utilizei aqui um padrão de cores, gente, hoje, vocês vão me desculpar, eu quis inovar, mas não sei se vai ficar claro, eu sou daltônico, né? Então, algumas cores, para mim, fazem um pouco de sentido, ou não fazem sentido algum, eu não sei, muitas vezes não vai bater aí com o seu gosto, mas enfim, tomara que esteja legível, né? Bom, o artigo 43, ele vai estabelecer as penas restritivas de direito dentro do Código Penal. Elas são nos seus incisos, né? Prestação pecuniária, perda de bens e valores, o inciso 3 foi revogado, mas depois ele voltou no inciso 6, né? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Então, são 5 as penas restritivas de direito no artigo 43. E elas se classificam doutrinariamente em penas restritivas de direito reais e penas restritivas de direito pessoais. Vamos dar uma olhadinha nas penas restritivas de direitos reais. As penas restritivas de direitos reais são aquelas previstas nos incisos 1 e 2, né, do artigo 43. Então, é a pena de prestação pecuniária e a pena de perda de bens ou valores. Então, essas são as penas restritivas de direito reais. Prestação pecuniária ou perda de bens e valores. Bom, estes dois tipos de penas restritivas de direitos estão previstas, né, ou estão reguladas no artigo 45 do Código Penal. A de prestação pecuniária, no parágrafo 1º, a de perda de bens ou valores, no parágrafo 3º.
Vamos dar uma olhadinha, então, no parágrafo 1º para ver o que ele diz. Então, prestação pecuniária. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Vamos dar uma olhadinha em algumas noções da prestação pecuniária. Então, como está dito aí, né? Os beneficiários da prestação pecuniária é a vítima ou seus dependentes. Se não houverem vítimas concretas, entidade pública ou privada com destinação social, não há necessidade de ter ocorrido dano material, inclusive, né? Podendo ser aplicada nas hipóteses em que a vítima sofra mero dano moral, como defende o professor René Ariel Dott. O valor pago, neste caso, ele é reduzido de eventual condenação em ação de reparação civil. Então, se o causador do dano ele é condenado no processo penal e é aplicado a ele uma pena pecuniária, esta pena pecuniária, né, que substitui a pena privativa de liberdade, é descontado posteriormente da condenação civil em que a vítima moveu uma ação por indenização por danos morais. Então, esse valor pago é abatido posteriormente numa eventual ação civil de reparação de danos. A lei não proíbe, né, a conversão da pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado. Então, se o condenado, né, a uma pena privativa de liberdade, que teve essa pena privativa de liberdade substituída pela prestação pecuniária, se ele não paga a prestação pecuniária, a lei não impede que, neste caso, volte a ser aplicada a pena privativa de liberdade, tá? Então, a lei não proíbe sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado. Há algumas correntes em sentido contrário, mas o fato é, a lei não proíbe que a prestação pecuniária não paga se torne novamente pena privativa de liberdade. Tudo bem? Bom, a segunda hipótese, perda de bens ou valores, do artigo 45, parágrafo 3º. Então, está lá, perda de bens ou valores. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e o seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Então, qual é o teto? Ou o prejuízo ou o lucro com a prática criminosa, né? O que a pessoa auferiu, o que o condenado auferiu, conseguiu com a prática criminosa. Então, aqui, os bens, né, podem ser móveis ou imóveis, os valores são moeda corrente ou ações negociáveis, papéis, enfim, títulos. O condenado perde seus bens ou valores legítimos. Então, mesmo aquele patrimônio que ele tenha amealhado, que ele tenha conquistado legitimamente, honestamente, ele perde, né? De acordo com a fixação da quantia, né? E nesse caso, dispensam-se a prova da origem ilícita deles, porque, obviamente, como já foi dito, ele pode perder os bens de origem lícita. Então, ele vai se diferenciar, inclusive, né, do confisco, porque o confisco ele vai incidir sobre instrumentos do crime ou do proveito obtido com o crime. Tudo bem? Então, aqui, na perda de bens ou valores, nós estamos falando de bens de bens móveis ou imóveis e valores como moeda corrente ou ações negociáveis, ainda que sejam tanto os bens móveis como os valores lícitos, né, integrantes do patrimônio lícito do condenado. Tudo bem? Bom, então nós vimos aqui, por enquanto, né, as penas restritivas de direito reais. Eu vou finalizar esse primeiro vídeo aqui, depois a gente vai ver em seguida as penas restritivas de direito pessoais, tá bom? Se cuidem, até daqui a pouco lá no grupo temático.